Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Temos base bíblica suficiente para afirmar que a Trindade estava no processo de criação. Nesse primeiro versículo, nós observamos que ele está todo no plural. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus, o Espírito de Deus. Já lá em Colossenses capítulo 1, 15 até o 17, diz assim: Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então nós observamos que as três pessoas da Trindade estavam no processo da criação. Por isso que Deus disse: façamos. O Espírito participou de toda a criação e nós fomos feitos também à sua imagem e semelhança. Logo, o Espírito não é uma energia, não é um poder ou um Deus menor. Ele está no mesmo nível de Deus Pai e Deus Filho. Mas nós temos a impressão que ele é menor. Parece que nós falamos assim: Deus, Jesus e o Espírito, não é? Mas na verdade é Deus, o Filho e o Espírito. Eles são três em um único Deus. Lá em João 14,16, Jesus falando sobre o ministério do Espírito Santo, ele diz que precisa ir, porque se ele não for, o outro não vem. Mas em João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse termo outro no grego é allos, e significa outro da mesma espécie. Então o Paracleto, que era um Deus que foi chamado para estar do nosso lado, ele é allos, é outro da mesma espécie. Então Jesus está dizendo que virá um outro Consolador, alguém igual a ele. O Espírito é uma pessoa da Trindade. Portanto, ele é soberano e ele sabe o que faz. Você não vai conseguir usá-lo, mas ele é quem se utilizará de você para cumprir a sua missão aqui na terra. Ele tem autonomia para distribuir os dons conforme seu querer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. Ele se entristece com as nossas atitudes. Efésios 4, 30. Ele nos orienta a quem devemos pregar. Atos 8, 28 e 40 fala de Filipe, como ele faz com que aquele encontro com o eunuco aconteça e
como ele arrebata Filipe e leva Filipe para uma outra cidade onde Filipe precisava pregar. Em Atos 16, 6 a 10, você vai ver que Paulo queria pregar na Ásia, mas ele impede Paulo de ir para aquele lugar e envia Paulo para um outro lugar. E assim, Paulo é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai nas cidades que ele quer, ele vai nas cidades que o Espírito indica. E nós não podemos mentir para o Espírito, pois ele vê tudo o que aconteceu, como no caso de Atos 5:3, onde Pedro diz que aquele homem havia mentido não para ele, mas para o Espírito Santo. Nós poderíamos passar o dia citando qualidades, sentimentos e atributos do Espírito Santo. Mas para finalizar, eu vou deixar a lista mais conhecida de suas características, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Então essas são as características do Espírito Santo que ele pode gerar em nós. Essas qualidades, elas são conhecidas como o fruto do Espírito. Então, nós podemos dizer que o Espírito ele é amoroso, que ele é alegre, que ele tem paz, que ele tem paciência, que ele é delicado, ele é bondoso, ele é fiel, ele é humilde, ele tem domínio próprio. E ele quer gerar tudo isso em nós. Se ele estiver em nós, ele vai gerar todas essas características em nós, porque ele vai aparecer mais do que a gente. Isso parece coisas tão óbvias. Eu estou citando para vocês exemplos tão comuns que vocês talvez já conheçam sobre isso. Mas essa doutrina do Espírito Santo abalou muito as igrejas e dividiu muitas igrejas. Uma turma pensa que o Espírito é uma energia, é uma força, é um poder, e uma outra turma acredita que o Espírito é uma pessoa. Se formos pela palavra de Deus, o Espírito é uma pessoa da Trindade, porque essas características não podem existir num poder, numa energia. Essas características só podem existir numa pessoa mesmo sendo ela Deus. Se você o receber em sua vida, ele vai gerar todos esses atributos também em você. E como eu posso fazer isso? Peça a Jesus, foi ele que prometeu? Peça a Jesus diariamente. Lá em Lucas 11, 13, fala primeiro de uma insistência, os versículos anteriores. E nesse capítulo 11, no versículo 13, chega à conclusão: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito aos que lhe pedirem. Então peça, receba e seja morada desse Deus conosco. Um dos versículos que as pessoas mais usam para dizer que o Espírito não é Deus e não está com Deus, está lá em Atos 7:55, quando eles dizem que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu o céu aberto e ele observou o trono de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. E eles dizem: o Espírito não estava lá, não havia um trono para o Espírito Santo. Nesse mesmo versículo já tem a resposta e está bem clara, está na nossa cara. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu, ele deixou conosco o Espírito. Por isso era impossível que Estevão visse o Espírito no céu se o Espírito estava na terra, trabalhando na pregação do Evangelho e trabalhando em nossos corações. Até hoje, o Espírito é Deus conosco. Ele está aqui na terra. Jesus disse que enviaria ele para ficar no lugar dele e ao céu. Se nós não crermos que Jesus nesse momento está no céu, toda a doutrina do santuário ela cai por terra, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus agora é sumo sacerdote, ele está no céu, no santuário, intercedendo por cada um de nós. E foi necessário ele subir para que o Espírito descesse e ficasse no seu lugar.
porque o Espírito não estava limitado a um corpo e ele poderia estar em toda a terra e em todos os corações e trabalhando em todas as pessoas para que a mensagem que Jesus conseguiu nos reconciliar com o Pai chegasse a todas as pessoas. E hoje o Espírito trabalha nos corações e o Espírito está cumprindo esta missão até hoje. Então, o Deus conosco nesse momento é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós conseguimos ler e entender a palavra. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito, dada a homens santos. Então, somente o Espírito pode nos dizer o que está escrito ali. Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender o que tem escrito na Bíblia, porque elas estão lendo sem a presença do autor. Elas não pediram ajuda ao Espírito Santo para que haja uma compreensão de sua palavra. E o Espírito está aqui para isso. É o Espírito que nos convence dos nossos pecados. Se não fosse o Espírito, não haveria arrependimento. Se não há arrependimento, não existe salvação e nós pecamos contra o Espírito, que insistentemente tentou nos convencer do pecado. Esse trabalho do Espírito Santo é que nos mantém com foco em Jesus. É o Espírito que nos convence do pecado e quando nós somos convencidos do pecado, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um Salvador. Então, o Espírito, ao fazer esse trabalho, ele está nos levando aos pés da cruz. E por isso nós aceitamos o sacrifício de Jesus e recebemos a salvação. Enquanto isso, Jesus está no santuário intercedendo por cada um de nós. Por isso existe esse tempo de graça, esse tempo em que nós podemos ainda nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. Se eu disser assim, eu queria muito que Jesus viesse aqui me ajudar, se ele sai do santuário, acabou o tempo de graça. Ele não tem mais intercessor. Então, ele já volta para nos buscar. Enquanto ele estiver lá, nós temos um tempo de graça. Quando nós pedimos auxílio a Jesus, na verdade, quem vem é o Espírito Santo, porque ele que está conosco. Ele é Deus conosco. E ele pode nos ajudar em tudo que nós precisamos. Então, essa presença é valiosa demais. Jesus não nos deixou órfãos. Nós estamos bem assessorados pelo Espírito Santo. É Deus conosco, é Deus do nosso lado, segundo a palavra Paracletos. E quando a gente escuta a voz dele batendo na porta, nós o convidamos para entrar e ele faz morada em nós, como diz lá em João 14:16, que diz que ele ficará conosco para sempre. Haverá um momento em que ele será retirado da terra e nós já percebemos que ele está sendo retirado aos poucos. Nós estamos vendo coisas terríveis nesse mundo. Mas dos filhos de Deus ele nunca será retirado. Então nós sempre teremos a sua presença nos ajudando, até mesmo nos momentos de maiores perseguições, onde o Evangelho vai ser confrontado e muitas pessoas perseguirão os cristãos que não se dobrarem ao sistema político e religioso que se levantará nesses últimos dias com todo o poder e força. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa da Trindade e é um Deus que nos ajuda aqui na terra. Precisamos compreender isso. Parece que eu estou falando algo que você já sabe, mas nós precisamos viver. A palavra de Deus não é somente para ser conhecida, ela nem somente estudada, ela precisa ser vivida. Então você precisa ter a consciência que o Espírito Santo está conosco. Você precisa pedir a Ele as orientações, você precisa pedir ao Senhor que te batize com o Espírito Santo todos os dias, assim como Jesus fazia a cada manhã, pedindo que esse Espírito viesse e lhe orientasse durante todo o dia, para que ele soubesse o que falar, qual a decisão que deveria tomar, a quem ele deveria curar, como ele deveria responder aos fariseus. Tudo isso ele era orientado nas primeiras horas do dia e o Espírito Santo o ajudava durante todo o dia. Atualmente é esse Espírito Santo que faz a ponte entre nós e Jesus. Ele nos ajuda nas nossas orações
e juntamente conosco ele se apresenta diante de Jesus com as nossas orações, explicando com gemidos inexprimíveis, ou seja, na linguagem correta, porque muitas vezes nossas orações elas são falhas porque nós não sabemos orar. Então ele leva a Jesus essas nossas orações, Jesus apresenta diante do Pai e ainda apresenta o seu sacrifício que nos justifica e nos leva a recebermos a graça de Deus em nos conceder os milagres que nós precisamos. Nós vivemos num mundo em que o Espírito Santo é colocado de lado, é diminuído muitas vezes. Mas isso é comum desde o início da história, quando logo no início Deus se apresentava para o povo e todos o rejeitaram. Depois veio Jesus e todos o rejeitaram. Agora nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo e todos estão rejeitando, todos estão o rejeitando. Precisamos entender a palavra de Deus, saber que o Espírito Santo está conosco nesse momento e pode nos auxiliar, e pode nos ajudar, e pode gerar em nós todas as suas qualidades. Por isso, o cristão cheio do Espírito, ele tem alegria no seu coração, ele é amoroso, ele tem paz, ele tem todos esses atributos do Espírito que habita em nós. Não tem como esconder esse Espírito se ele estiver dentro de nós. Ele vai gerar em nós a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Com certeza, essas qualidades serão vistas no verdadeiro cristão. Que Deus nos ajude, que você possa compreender essa presença tão real e tão poderosa que está aqui para nos ajudar até que esse céu se rasgue e Jesus volte para nos buscar. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou órfãos. Nós te agradecemos, Pai, porque esse Espírito é poderoso para transformar a nossa vida. Ele chega nos convencendo do nosso pecado, colocando em nosso coração o desejo e a necessidade de um Salvador. E quando nós vamos para a cruz, nós temos os nossos pecados perdoados e somos reconciliados com o Pai. O Senhor foi aos céus, está dentro do santuário agora, intercedendo por cada um de nós. E nós aqui na terra conseguimos entrar nessa sala de audiência, nessa sala de milagres, através das nossas orações e pela ajuda do Espírito Santo que nos conduz até a Tua presença e nos ajuda nas nossas orações porque nós não sabemos orar. O Senhor, diante dos nossos pedidos, apresenta ao Pai. E apresenta ao Pai diante do seu sacrifício feito por nós. E o Pai se comove diante desse sacrifício e sabe que nós fomos justificados. E por isso o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos ajudar nas nossas dificuldades. Pai querido, nós te agradecemos pelo Espírito Santo. E nós te pedimos, nos ajuda, Senhor Deus, a ensinar essa mensagem a outras pessoas que muitas vezes não entendem que estão sendo ajudadas pelo Espírito Santo e muitas vezes pensam que o Espírito Santo é apenas uma energia, apenas um poder e muitas vezes querem se utilizar desse poder. Mas na verdade o Espírito Santo é uma pessoa e Ele que vai nos utilizar nesses últimos dias para alcançar o seu objetivo, que é pregar o Evangelho a todo mundo. Nós somos falhos, mas com o Espírito nós podemos todas as coisas. Nós não sabemos pregar, cantar, falar, mas com o Espírito Santo isso é possível. Que as pessoas vejam em nós esse mover espiritual. Que as pessoas percebam em nós que nós não agimos pela carne, mas andamos segundo o Espírito, guiados por esse Espírito que sempre nos leva a fazer a Tua santa, boa e agradável vontade. Espírito Santo, fica conosco nesse novo dia, nos leva às pessoas certas, nos ajuda a falarmos para quem precisa ouvir, coloca em nós as palavras certas, coloca em nós o Teu poder de tocar, de curar, de sentir o problema do outro, de ter essa sensibilidade, de poder ajudar essa humanidade que está sendo tão
maltratada pelo inimigo, que sabe que pouco tempo lhe resta e tem feito absurdos nesse mundo. Pai Santo, que o Espírito Santo também esteja conosco, que a Trindade continue a nosso favor, que anjos sejam comissionados para nos ajudar nesse novo dia. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.